Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa Copa do Brasil. Já estão definidos os 4 clubes classificados e que farão as semifinais da Copa do Brasil. Teremos semifinais de massa, né, meu amigo? Torcida de massa aqui no Brasil. Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Corinthians e Flamengo. Vamos falar sobre esses clubes, vamos falar sobre as classificações de cada um deles e, claro, já projetar esses grandes confrontos. São confrontos muito pesados. Para começar, entre esses 4 clubes, 3 estão muito acostumados a chegar nas semifinais. Isso aí, quando você pega os clubes brasileiros que mais alcançaram a semifinal da Copa do Brasil, você está falando de Vasco da Gama, que já chega à sua 9ª semifinal na história. Corinthians, que alcança a sua 10ª semifinal. E o Flamengo, que é o clube brasileiro que mais chegou a semifinais na Copa do Brasil, 17. Então são clubes onde institucionalmente estão acostumados a disputar essa fase final da Copa do Brasil. Começando pelos confrontos de quarta-feira, o Corinthians, né, a Neoquímica Arena, né, ferveu e o Corinthians foi com a cara do Corinthians nessa classificação. No último instante, no último minuto, após uma cobrança de escanteio, de bola parada, um jogo que ficou muito confuso por um momento, pelas algumas sinalizações do árbitro, algumas escolhas, falta, não falta, uma falta do Fagner foi ignorada dentro da área, aí focou no Hugo e aí não deu, enfim, um jogo, uma arbitragem um tanto que conturbada de um velho conhecido também da torcida corintiana, até em Copa do Brasil, né? Vocês lembram do gol do Pedrinho contra o Cruzeiro? Quem invalidou foi esse mesmíssimo árbitro. E aí o Corinthians conseguiu essa classificação e justa classificação. No segundo tempo, o Corinthians, principalmente, né, foi muito superior ao time do Juventude, comandado pelo técnico Jair Ventura, ex-Corinthians, né? Fez algumas mexidas, o time piorou, o Corinthians aproveitou e conseguiu se classificar. Tem ali um jogador que é diferente, né? Que é o Garro. Eu acho que cada clube desse da semifinal tem um jogador que acaba se destacando ali ao longo não apenas da temporada, como também ali da Copa do Brasil. Justíssima classificação do Corinthians. Nessa mesma quarta-feira, uma decisão por pênaltis. E quando você fala sobre decisão por pênaltis na Copa do Brasil, você fala de quem? Do Vasco da Gama. O Vasco, mais uma vez, avança na Copa do Brasil através, né, das penalidades máximas. Tem ali um goleiraço, né, que é o Léo Jardim, é um desses jogadores que acaba se destacando, né? O Léo Jardim e o Verratti. 2 jogadores fundamentais e são pilares, né, desse time do Vasco nessa temporada de 2024. Mais uma vez, a frequência, né, deles é muito alta. O Verratti marcando muitos gols importantes, e o Léo Jardim conseguindo evitar derrotas e segurar vitórias para o Vasco. O Vasco teve uma tarefa complicada, jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, perder no intervalo curtíssimo, sofrer 2 gols, está tomando 2-0. Ter um jogador a menos, né? Uma infantilidade, né, do atleta do Vasco, teve ali uma agressão, foi justamente expulso. Você conseguir diminuir ainda no primeiro tempo, com aquela jogada antiga do Vasco, né? Cruzamento do Piton, gol de cabeça do artilheiro Verratti, e conseguir segurar por cerca de 50 minutos o jogo com um jogador a menos é muito difícil. O Furacão é um time muito chato e que é exaustivo, né? Você enfrentar o Atlético Paranaense dentro do seu estádio, e foi aquilo, né? Posse de bola toda do Atlético, finalizações eram todas do Furacão, e o Vasco tentava ali resistir para chegar na penalidade e, mais uma vez, né, o Vasco conseguindo avançar. Agora, no primeiro jogo, no jogo de ida, o Vasco da Gama acaba merecendo pelo 180 minutos, né? E pela proposta. A proposta do Vasco era aquela, conseguiu executar e consegue também a sua classificação, uma classificação importante. Corinthians e Vasco, cada um tá de um lado, né? Pode ser uma decisão de Copa do Brasil. Que para essa Copa do Brasil, para ambos, vira ali como uma certa ressurreição, né? Ninguém apontava Corinthians ou Vasco como os principais favoritos para conseguir conquistar esse título da Copa do Brasil. Então ambos estarem muito próximos de, quem sabe, decidir uma final de Copa do Brasil é praticamente atingir um objetivo que estava bem distante. E um título para Vasco da Gama ou para Corinthians de Copa do Brasil pode simbolizar um recomeço. E ambos ali, né, tem aquela pressão, clubes, né, extremamente tradicionais e de massa precisam conquistar grandes títulos, e a Copa do Brasil pode ser um primeiro passo para que, né, nesse curto intervalo o time volte, né, a protagonismo no futebol brasileiro. Então cada um está do seu lado, grande confronto, quem sabe, numa final, reeditando até uma Mundial de Clubes de 2000, pode ser. Só que, para o Vasco da Gama passar para a final, ele vai ter que passar pelo Atlético Mineiro, pelo Galo. O Atlético Mineiro é o time que talvez nessa Copa do Brasil, né, entre esses 4, que mais decepcione sobre potencial e realidade.
Aquilo que a gente imagina que o Atlético possa jogar é completamente diferente daquilo que o Galo está jogando. O Atlético passou pelo São Paulo num jogo ruim, meus amigos. O jogo foi ruim contra o São Paulo, num 0-0. Talvez o Galo tenha avançado, pois enfrentou o São Paulo, que pouco perigo e pouco estava tirando algo, né? O São Paulo estava confortável, sendo eliminado, a verdade era essa, brigou muito pouco a equipe do Subeldia, e com isso o Atlético Mineiro conseguiu avançar. O Atlético Mineiro é aquilo. A gente acaba pensando, idealizando um Atlético que é muito forte, mas que na prática não está sendo. Esse confronto entre Vasco e Atlético Mineiro, um grandíssimo e pesado confronto, ele pode ser definido no papel quem vai decidir em casa. Mas para isso teremos um sorteio. As datas, elas já estão programadas. É no dia 2 de outubro e no dia 17 de outubro. O jogo da volta no dia 17. Contudo, para sabermos quem será o mandante, vai ter um sorteio. E talvez o sorteio possa ser um ponto-chave importante para equilibrar ou desequilibrar esse confronto entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. E do outro lado da chave é o confronto das multidões, né, da massa, Corinthians e Flamengo. O Flamengo avançou sobre o Bahia sem muitas dificuldades. É o time que mais tem, né? Quando a gente fala sobre potencial entre todos esses 4 times, obviamente é o time do Flamengo. O Flamengo já encaminhou a sua classificação quando venceu o Bahia na Fonte Nova e ali acabou carimbando já que estava se tornando cada vez mais provável a classificação quando venceu novamente a equipe do Bahia e venceu novamente o Rogério Ceni, né? Que tem um péssimo histórico contra o Flamengo. São 14 jogos enfrentando o Flamengo e 14 derrotas do treinador Rogério Ceni. O Flamengo avança sem sustos, com muito controle. Em nenhum momento a equipe do Bahia acabou ameaçando essa classificação do Flamengo e ela, a cada minuto que se passava o jogo no Maracanã, ela vinha se confirmando e agora teremos um grandíssimo jogo entre Flamengo e Corinthians. Assim como no confronto entre Vasco e Atlético Mineiro, saberemos, né, quem vai decidir em casa. Esse sorteio ele pode ser fundamental, sobretudo para o Corinthians. Jogar o jogo da volta no seu estádio, criar aquela atmosfera, ter aquele espírito que o Corinthians mostrou no jogo no Campeonato Brasileiro, quando na ocasião ele conseguiu, né, aproveitar e vencer o Flamengo, apesar de ser um Flamengo completamente diferente, pode ser importante. Decidir no Maracanã pode ser muito complicado para o Corinthians, onde o Flamengo é muito forte com o apoio da sua torcida. Falando sobre a torcida do Flamengo, muito engajada quando fala-se sobre Copa do Brasil. Foram mais de 60 mil torcedores pagantes, quase 61 mil torcedores pagantes, e o público total, mais de 65 mil torcedores estiveram no Maracanã assistindo a vitória do Flamengo sobre o Bahia. É o maior recorde da temporada do futebol brasileiro em 2024. Mostra também o quanto a torcida está engajada por essa Copa do Brasil. São clubes que estão acostumados a chegar nessa fase. O Flamengo, por exemplo, pode alcançar sequencialmente, né, decisões de Copa do Brasil, mas antes vamos ver como vai ser esses grandíssimos jogos. Vasco e Atlético Mineiro. Corinthians e Flamengo são as semifinais da Copa do Brasil. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal, você que ainda não conhece, não acompanha aqui o nosso canal, ou está assistindo e não está inscrito, meu irmão, se inscreva aqui no nosso canal e vamos juntos falando sobre futebol. Grande abraço!